Oiê! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a coragem que eu tive de vir morar sozinha. É isso mesmo. Essa coragem ela foi fruto do meu divórcio e aí neste movimento todo eu me vi na oportunidade de morar sozinha pela primeira vez na minha vida. É isso mesmo, eu estou morando sozinha aos 40 anos. E tem sido uma experiência e tanta. Eu confesso pra você que eu tive muito medo mesmo. Principalmente porque eu nunca tinha morado sozinha, eu não sabia como era isso, porque eu nasci e cresci na mesma casa até meus 18 anos, depois eu me mudei de cidade, a gente veio morar aqui em Cotia, a cidade que eu moro hoje. E dos 18 até quando eu casei, eu fiquei morando com os meus pais. E de lá eu saí casada e fui morar com meu ex-marido e morei até meus 40 anos com ele. E com as crianças, enfim. Ou seja, eu nunca morei sozinha. E tem sido uma experiência, eu confesso pra você, encantadora. Eu venho me conhecendo e eu venho aprendendo coisas que eu confesso pra você que eu não imaginava, mas eu vou compartilhar um pouquinho com você, vou abrir meu coração nesse vídeo e eu tenho certeza que você que pensa em morar sozinha vai gostar do que eu tenho pra te dizer e até mesmo algumas dicas que eu quero compartilhar. Bom, eu comecei olhando imóveis que me trouxesse segurança. Eu confesso para você que esse é dos valores que eu tenho aqui para mim em relação à segurança, como eu me sinto em relação ao ambiente, a minha chegada, a minha saída, o entorno, os acessos. E isso foi uma coisa que eu fui atrás com muito cuidado e com muita atenção. Eu já morava em condomínio fechado e, na verdade, o que aconteceu? Eu tive uma experiência quando a gente se casou, nós tínhamos uma casa de bairro e nossa casa foi assaltada. E a partir dali eu tive medo de morar fora de condomínio. E aí nós construímos nossa casa que a gente tem até hoje, onde ele mora com as crianças, que é num condomínio. A gente morou um tempo com meus pais até a gente construir essa casa que também é em condomínio. E aqui nessa região onde a gente mora, é uma região muito comum de ter condomínios, então isso acaba sendo mais fácil. E tem condomínios de todas as classes sociais e de todos os valores. Então, ou seja, uma ótima oportunidade também para eu verificar o que se adequava à minha nova realidade, que querendo ou não, como eu disse num outro vídeo, eu precisei mudar o meu padrão de vida em consequência do divórcio, porque a minha realidade profissional foi outra, a minha realidade financeira é outra, então eu precisei ajustar isso. Então, uma das coisas que eu fui atrás foi sobre segurança. E aí, eu vim aqui ver este condomínio hoje onde eu moro, e eu não vou dar detalhes em relação à localização, porque é a minha segurança e é uma coisa que eu até digo pra vocês, você que vai morar sozinha, você não fala onde você mora, você não fala coisas perto de onde você mora. Uma mulher sozinha, ela é mais vulnerável, então eu não vou dar detalhes sobre isso. Mas este é um bairro que em si é mais seguro, é um bairro tranquilo. Isso eu já sabia. E aí eu tenho pessoas de perto da minha vida que trabalham na segurança pública aqui da cidade. E aí conversando com essas pessoas também me orientaram que era um bairro bem tranquilo. Mas como eu já contei pra vocês, eu não lembro se eu já contei, mas enfim, eu vou dar um spoiler aqui. Quando eu vim ver essa casa tinha uma outra pessoa na frente para alugar, né? E aí, conversando com o dono da casa, ele falou: você pode ir lá ver tranquilamente, mas tem uma pessoa na sua frente. Eu falei: tá tudo bem, eu vou lá ver. Vim aqui, vi a casa, gostei muito, porque a casa já tinha uma infraestrutura montada já, móveis na cozinha, móveis nos quartos, fogão, forno, lava-louça, enfim, era uma casa que já tinha uma boa parte dos móveis. Esse móvel aqui atrás é da casa, enfim. E eu precisaria comprar algumas coisas e tudo que eu pudesse evitar de comprar, menos investimento eu teria. Então a gente precisa olhar para isso também quando você vai escolher um imóvel que você vai morar sozinha e que você não tem as coisas, porque eu não poderia tirar as coisas da casa porque os meninos moram na casa junto com o pai. Algumas coisas eu tirei porque a gente tinha duas peças a mais, ou enfim, dava para ser tirado, mas outras coisas não dava e também muitas das coisas não caberiam aqui, porque essa casa é uma casa bem menor em relação à casa que eu morava. Então, ou seja, o tamanho do sofá não comporta aqui, por exemplo. Para você ter uma noção, uma mesa de jantar que eu tinha lá não caberia aqui. E, inclusive, até tive uma vizinha minha que queria me presentear com uma mesa de jantar, mas eu falei, não cabe. Queria me dar, soube do todo o meu processo, eu quero te dar uma mesa de jantar. Aí eu falei, não dá, não cabe aqui na minha casa.
Enfim. Então, eu olhar para isso também é um ponto muito importante para você se descapitalizar menos nesse sentido. Aí, eu gostei da casa, eu demonstrei interesse, mas como tinha outro inquilino, eu fui olhar outros imóveis. Aí eu fui olhar um apartamento e outra coisa também que para mim é muito importante é o verde. Aqui, essa cidade que a gente mora é uma cidade que tem muito verde. Eu morava junto com muita mata, meus vizinhos eram os macacos, os papagaios, enfim. E é uma coisa que eu prezo muito a natureza e o contato com ela. E esse apartamento que eu fui ver, o apartamento em si, ele era um apartamento bom, de metragem, um apartamento grande, até grande demais para o que eu precisava. Porém, o apartamento era um apartamento extremamente escuro e não tinha nenhum verde. Era um apartamento, era um prédio, somente o prédio com as suas unidades, mas não tinha nenhum jardim para você sair lá fora e pisar. E aí, pelo fato do apartamento ser escuro e o apartamento não ter esse verde, eu já descartei, eu não gostei, porque eu não me conectei com... Eu não me vi morando lá, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, a gente se vê morando na situação. Aí eu fui ver outro apartamento. Esse primeiro apartamento que eu vi, eu gostei da localização. A localização era excelente, muito boa, muito perto da Raposo. Ou seja, excelente a localização, mas eu não gostei do prédio em si. Aí fui ver outro apartamento, e esse outro apartamento já era várias torres de apartamento, e aqui na cidade de Cotia você não tem prédios altos, são prédios baixos só. A lei municipal não autoriza isso. E lá era um condomínio com várias torres de apartamentos. E aí, bem grande, bem diferente, muitas pessoas. Mas tinha um verde, tinha parquinho, e aí eu me conectei até mesmo com a situação, porque seria uma ótima oportunidade dos meninos terem bastante amigos lá também, enfim. Aí chegando lá no apartamento, eu gostei do apartamento, era um apartamento menor do que o primeiro que eu tinha visto, porém era um apartamento no térreo. Até aí tudo bem, pra mim não tinha nenhum problema. Mas eu gostei do apartamento, ela ia deixar o apartamento com várias mobílias que era do meu interesse, que me ajudaria muito. E aí ela me mostrou toda a situação, tinha uma boa sacadinha, então, e a sacada era virada para uma área verde que nunca iriam tirar, então eu gostei bastante. Mas aí quando eu tô para sair do apartamento, ela vai e me aponta para uma câmera na porta do apartamento e fala assim: "Olha, eu coloquei essa câmera aqui porque eu me senti acuada. Mas eu vou te passar a senha, vou te passar tudo pra você ficar monitorando o apartamento." Quando ela falou isso, aí sem chance. Não tem como eu morar num lugar onde a mulher se sentia acuada, eu morando sozinha, num lugar que ela se sentiu insegura, né? Aí eu falei, não, beleza, agradeci. E na hora, depois que eu terminei com o corretor, eu falei assim, não dá, eu não vou entrar num imóvel onde a proprietária não se sente segura, né? Então, como eu vou entrar e vou vir pra cá? A localização do apartamento não era tão boa quanto a primeira, mas era uma localização ok. A melhor localização de todas é essa daqui, onde eu tô hoje. E era onde, de fato, eu queria morar. E aí, resumindo, né, sobre essa história desta casa aqui, eu fiz uma proposta pro proprietário da casa, ele gostou bastante, mas aí ele acabou falando que ele iria seguir com o primeiro inquilino, o primeiro interessado pela casa, né? E aí nesse dia eu lembro que eu chorei muito, 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 e eu pedi para Deus, Deus, me arruma uma casa, eu preciso de uma casa, eu quero uma casa, eu quero ter um canto meu. E aí eu orei com muita fé, e quando ele trouxe para mim essa mensagem, né, eu respondi por texto, digitando, né, no WhatsApp, de que eu agradecia e que torcia para que a pessoa fosse muito feliz, e caso acontecesse alguma coisa, para ele me chamar, que eu estaria interessada em dar continuidade. E aí passou um tempo, adivinha, eu recebi a mensagem. E aí, tô aqui nessa casa, neste lugar, neste ambiente, neste bairro que eu gosto bastante. A localização é excelente, próximo a Raposo, enfim. São esses detalhes que eu posso te contar em relação à segurança, e é muito importante você estar atento a isso. E aí eu moro num condomínio de casas, onde eu tenho os vizinhos,
Aí tem de um lado dos meus vizinhos são um casal de idosos e do outro lado um casal, na frente uma família que tem as crianças que são amigos dos meninos, enfim. E eu gostei bastante, eu me sinto muito segura para entrar e sair da minha casa hoje. Então isso foi um fator determinante na minha escolha, a minha segurança. Bom, agora eu quero entrar um pouquinho sobre os desafios de morar sozinha. E aí, aqui, o negócio, eu confesso pra você que o chicote estralou aqui, porque, gente, eu nunca tinha morado sozinha. E aí, eu vinha de uma rotina que eu fazia todas as coisas pros meninos, cuidava da casa, fazia comida, eram as atividades extras dos meninos, eram as atividades dos meninos, eram as minhas coisas, a casa em si, enfim. Eu sempre tinha o dia muito cheio, com muitas coisas pra fazer. E com muitas demandas para serem feitas. E aí, quando eu cheguei aqui, depois que eu coloquei tudo isso aqui em ordem, né? Porque aí eu fui limpar, pintar, fazer alguns ajustes, pequenos ajustes que eu fiz na casa, mas eu precisava fazer algumas coisas. Aí quando de fato eu mudei, meu Deus, eu me senti perdida, essa é a palavra. Eu não sabia o que eu fazia. Tinha dia que eu ficava andando para um lado para o outro, falava assim, meu Deus, eu já limpei, não tem mais casa para limpar, e aí a casa aqui é muito menor, então eu limpo muito mais rápido. Eu não tinha as demandas dos meninos, ainda fazia as atividades extras deles. Então, algumas vezes na semana eu ia até lá para fazer as atividades deles. Mas ainda assim, e aí quando chegava a noite, este era o momento mais desafiador para mim, porque eu me sentia muito sozinha. E aí eu não tinha televisão no meu quarto, eu só tinha televisão aqui na sala, mas aqui na sala eu não tinha o sofá, porque eu fui comprando as coisas aos poucos, e aí eu desci um colchão pra cá, ficava aqui, mas eu não gosto muito de assistir tela antes de dormir, porque eu acho que afeta meu sono. E aí eu ficava assim, perdida. Eu confesso pra você que este foi um movimento assim até mesmo de me reencontrar. E foi muito bacana este processo porque eu pude entender a diferença da solidão e da solitude. E aqui eu quero compartilhar uma chave com você que é muito tremenda. E quanto é bom a gente aprender a amar a nossa solitude. O quanto é gostoso desfrutar da sua própria presença. Neste movimento eu aprendi a me amar, aprendi a amar o meu tempo, aprendi a amar estar comigo, reforcei, eu falo que eu construí ainda mais diálogos internos comigo mesma. Eu falo que a minha fala interna ela é cada vez mais presente, e quanto mais presente essa minha autorregulação mais eu consigo calar as vozezinhas que vêm para me contar mentiras, porque eu falo que a nossa mente mente. E aí, neste movimento eu consegui estar mais presente, aprender a desfrutar da minha presença, aprender a estar feliz comigo mesma e aí construir esse autorrelacionamento. Então foi um presente pra mim isso, e eu confesso pra você que no primeiro momento eu me sentia perdida. E aí o que eu fazia? Algumas coisas que eu fazia. Eu já treinava de manhã, como é a minha rotina hoje já. Sempre gostei de treinar cedo, sempre gostei de acordar cedo. Isso já é um hábito que eu já vinha antes mesmo. Eu persisti nisso. E aí acaba isso me ajudando porque eu vou dormir mais cedo. Então acaba fazendo com que eu fico com sono, então eu vou dormir. Mas se chegava assim no final da tarde, como agora, eu tô gravando esse vídeo no final de uma tarde e eu tava perdida, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer caminhada. Ou então eu ia pra academia, eu ia fazer alguma coisa externo. Por quê? Sem fone, pra mim poder me conectar com a natureza, pra mim poder olhar pra rua, pra mim poder olhar pra pessoas e sair deste looping de negatividade, sabe? Nesse looping de uma energia negativa na qual me colocava num lugar de medo, num lugar de insegurança e que não é saudável eu estar. E aí aqui a gente precisa se autorregular no sentido de que o medo ele vai vir, o medo vai bater e aí cabe a você estar presente e silenciar esse medo. E como você silencia esse medo? Se questionando. O que de pior pode acontecer? O que pode acontecer nessa situação? O que pode acontecer? E isso foi vários questionamentos que eu tomei até mesmo para decidir me divorciar, para decidir morar sozinha. Sempre me questionando o que de pior pode acontecer, né? Porque quando a gente se prepara para o que há de pior, as coisas conforme vão acontecendo. E eu falo uma coisa aqui para vocês, até quero compartilhar outra chave com vocês.
Nossa mente, ela é catastrófica. Ela cria cenários, ela conta histórias muito terríveis e que a grande maioria delas não acontece. Então, por isso que é preciso a gente se autorregular, é necessário a gente estar atenta ao que a gente vem pensando e sentindo, porque eu falo que o que a gente pensa e a gente sente é o que se torna a realidade na nossa vida. Então, a gente precisa estar atenta, sim, cuidar, sim, desses pensamentos e desses sentimentos e ser intencional no que você quer pensar e no que você quer sentir, para que você possa viver e desfrutar disso. E aí, neste movimento todo, eu aprendi de verdade a me amar, a estar comigo. Eu amo estar comigo, eu me divirto. E agora neste movimento da construção do meu canal, eu me divirto aqui gravando vídeo, aí eu já fico pensando, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E aí teve vídeos que eu brinquei, que eu me diverti. E aí o que é legal também, que eu rio de mim mesma. Porque precisa ser assim, a gente precisa se divertir. E a gente precisa ter esses momentos de falar assim, pô, Michelle, você pensou assim, pô, Michelle, você tá pensando assado. E aí se questionar e se divertir neste processo. É importante a gente se autorregular e cuidar disso. Uma outra coisa também que é preciso a gente entender que morar sozinha vai trazer pra gente são as responsabilidades financeiras, né? Porque tudo agora sou só eu. E isso é uma das coisas que é bastante desafiador, principalmente para quem tá passando por um processo de divórcio, porque você vem com uma dependência, né, emocional, financeira. Eu vim disso, sendo muito íntegra, eu já falei isso nos outros vídeos, uma dependência emocional e financeira tremenda do meu ex-marido. E aí, eu começar tomar decisões sozinha, eu começar a escolher as coisas sozinha, eu começar a planejar o que eu vou fazer, o que eu vou comprar, quais escolhas eu vou ter, preciso pesquisar os preços. Então, tudo isso foi um pilar de construção da Michelle. E vem sendo, na verdade, né, nessa minha relação com o dinheiro e entendendo qual é o papel dele, o quão eu tenho que ser zelosa e cuidadosa nas minhas escolhas. E aí veio muitos pensamentos assim, eu não posso errar em determinadas escolhas, porque não é como você vai lá e compra uma roupa, um brinco, que você não gostou, você vai lá e troca. Não dá. Quando você vai alugar um imóvel, quando você compra um sofá, quando você compra uma mesa, enfim, são coisas que vão ser pro resto da sua vida, ou por um bom tempo. Pro resto não, por um bom tempo. E você tomar essas decisões, elas precisam ser pensadas. Então você precisa, primeiramente, ter todo um respaldo financeiro para você poder conseguir se manter, entendendo que todos os custos vão ser seu, água, luz, internet, enfim, o que você acordou em relação ao seu aluguel e as demais despesas, como supermercado, como, enfim, tudo que você quiser fazer aqui na sua casa é você com você mesma. E uma coisa aconteceu aqui comigo que, na verdade, ela é fruto até mesmo do casamento. Eu vim de uma situação que eu não acreditava em mim, que eu não acreditava que eu era capaz. E todo este movimento me mostrou que eu sei tomar decisões, me mostrou que eu sei fazer escolhas, me mostrou que eu sou capaz de tomar decisões difíceis. E eu sei decorar, eu sei escolher, eu sei combinar, porque eu tava até num lugar que eu achava que eu não tinha bom gosto, que eu não sabia fazer as coisas, que eu não saberia combinar. E que tudo eu dependia do meu ex-marido pra isso, sabe? De, que cor passar, que cor pintar, que cor comprar, que móvel que combina. E aí eu fui vendo as coisas, eu fui pensando sobre as coisas. Inclusive a cor dessa parede foi o meu ex-marido que me indicou. Que, na verdade, ele falou, eu pintaria de um verde. E aí, na hora de escolher o verde, eu escolhi sozinha. Então, isso foi muito bom. Mas eu gostei da sugestão dele no sentido do verde, porque era uma parede amarela aqui. Mas ele falou assim, ficaria bem legal um verde aqui. E aí, de fato, eu adorei, mas esse verde fui eu que escolhi. Então, eu fiquei feliz de conseguir escolher um verde para colocar aqui. E aí, toda a mobília que eu quis colocar, ainda tem algumas coisas que eu quero colocar aqui, um espelho e meu quadro que eu trouxe, tá aqui no chão o quadro. Mas aí, eu falo que eu vou fazendo tudo aos pouquinhos, de acordo com o que eu posso dar, o passo que eu posso dar. Eu quero fazer meu jardim lá fora também com as minhas flores, porque eu amo minhas flores. E aí eu vou fazer também. Então, tem várias coisas que eu tô fazendo as escolhas, mas é uma coisa de cada vez, até mesmo pelos investimentos que eu tenho que fazer.
pelo cuidado que eu tenho que ter em relação à minha vida financeira e também a casa em si. E uma coisa muito gostosa que eu quero até mesmo relatar aqui com vocês é que eu sinto que aqui é a minha casa. E eu fiquei com muito medo disso. No começo, sabe aquele sentimento de lar? Eu tinha isso lá na minha casa que eu morava com os meninos. Aquela casa ela foi construída por nós. Então nós compramos o terreno, nós fizemos os projetos, tocamos a obra. Eu toquei aquela obra de perto, era a área que eu trabalhava antes, na área da construção civil. Então eu participei ativamente de toda a obra. Então eu sei onde tá tudo naquela casa, eu sei onde foi feito tudo, coluna, enfim. Porque como eu tenho esse background dessa área da construção, então eu sei tudo da casa. E lá eu tinha um sentimento de lar, porque é aquele sentimento, sabe, de casa, de aconchego, sabe? E eu fiquei com medo de não sentir aqui. E aí foi até um tema com a minha psicóloga. Logo depois que eu vim morar aqui e passei por esse processo, primeiro de estar perdida, mas logo em seguida eu já consegui fazer com que eu me sentisse feliz, que eu me sentisse que aqui era a minha casa, que aqui era o meu lar. Inclusive hoje eu estive lá na casa com os meninos, né? E é completamente diferente a minha sensação. Hoje eu passo na frente da casa, eu acesso a casa até a porta e eu confesso pra você que eu não tenho mais aquela sensação de lar que eu tinha lá, ao contrário do que eu tenho aqui. Então, pra mim, isso é muito, muito importante. Isso foi muito bom de ter sido sentido, sabe? De eu conseguir fazer com que eu me encontrasse neste ambiente, que eu visse a Michelle aqui, em cada detalhe, sabe? E é tão gostoso, é tão prazeroso isso, que eu confesso pra você que não tem preço. Agora eu quero compartilhar também algumas coisas boas sobre morar sozinha. E aí, gente, eu confesso pra você que as coisas boas a gente se acostuma rapidinho, viu? Isso de fato, né? Eu falo que os desafios são mais morosos pra gente passar, mas as coisas boas a gente se acostuma rapidinho. Em relação à rotina, gente, é muito mais fácil uma casa menor, eu limpo mais rápido. Em relação à dinâmica de fazer as coisas por eu estar sozinha, então eu faço no meu tempo, do meu jeito, e assim é. Uma coisa é boa nesse sentido, mas é outra que também ninguém vai fazer. Vai ficar ali. Se eu deixar esse copo aqui, esse copo vai ficar aqui até a hora que eu tirar. Então, ou seja, antes não, quando você tá com alguém em casa, você pede pra alguém te ajudar, ou você pede pra alguém pegar pra você alguma coisa. Não tem isso, né? É você por você mesma. Mas isso é muito gostoso. Então, aí você assiste as coisas na hora que você quer, você põe a música que você quer, você faz as coisas do seu jeito, você cozinha do seu jeito, você... Enfim, é uma rotina que você constrói, e isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso, eu aprendi a gostar disso também. Então, ou seja, vale muito a pena nesse sentido. E ao seguir essa rotina, esse estilo de vida novo, cara, veio um autocuidado muito maior comigo mesma, veio um autocuidado da minha casa. Hoje eu tenho planejado quais dias que eu vou fazer tais coisas, quais dias que eu limpo, quais dias que eu cozinho, enfim, aí eu tenho todo um planejamento de se antecipar para governar, então eu cozinho antes, faço as minhas marmitas. Agora que eu comprei uma air fryer, e aí agora tá me ajudando muito também no meu dia a dia de cozinhar, porque antes eu não tinha. E aí, ou seja, as coisas estão cada vez mais ficando mais gostosas, eu confesso pra você. Agora, eu adoro já tomar um vinho sozinha aqui, e aí desfrutar da minha presença, ouvir uma música, dançar, cantar. E aí, sabe, é uma coisa que é fruto do meu auto-amor, fruto do meu autoconhecimento. E eu confesso pra você que isso não tem preço. E agora eu quero até compartilhar uma chave que fez com que até mesmo eu mudasse. Eu acho o quanto é importante a gente morar sozinha antes de casar, pra gente entender quem a gente é. Uma das frases que eu ouvi quando eu fui morar sozinha, quando eu decidi me divorciar, era essa: como você vai ter coragem de morar sozinha? Eu teria medo de morar sozinha. Que coragem é essa? Fora as outras coisas, né, gente, que eu não vou falar aqui, mas tiveram muitas falas sobre isso de morar sozinha. E eu acredito que isso é fruto de que a gente não viveu essa experiência. Aliás, os brasileiros, eles não foram moldados para isso, de fazer com que os nossos filhos, assim que eles entram na juventude, que eles vão morar sozinho, viver essa experiência até mesmo de dividir um apartamento ou uma casa com outras pessoas.
e viver essa jornada de autonomia, de morar sozinho, de fazer por si mesmo. Nós, brasileiros, ficamos na casa dos nossos pais e aí só saímos de lá quando casamos. E aí aqui tem até os quarentão que estão morando até hoje. Que falam assim, meu Deus, como consegue morar com mãe até hoje? Mas, enfim, cada um com o seu problema. Não dá, eu falo que não dá, eu falo que de fato morar sozinha é uma coisa libertadora. E aí viver essa experiência eu acho que faria com que a gente aprendesse a ser sozinha, porque a gente nasceu sozinha, vai morrer sozinho, gente. A gente precisa sim de pessoas na nossa vida, claro que a gente precisa. E só que para eu poder receber pessoas na minha vida, eu preciso saber quem eu sou. E esse movimento de você morar sozinha é um movimento tremendo de autoconhecimento. Então hoje, eu confesso pra vocês que eu quero incentivar os meus filhos a morarem sozinhos antes de se casarem. Para que eles vivam essa experiência de ter o lar deles, a casa deles, o canto deles, aprenderem a fazer as coisas sozinhos. Para que assim depois eles vão para um casamento até mesmo mais preparados para poder estarem com suas esposas e fazendo com que as coisas aconteçam ali, né? E não delegando somente para a mulher, enfim. Mas enfim, isso é para outro vídeo. Mas eu senti que viver essa experiência antes de um casamento traria muita valia, muito amadurecimento para a vida do casal quando depois que eles se casam. Mas, voltando, fechando, a pauta aqui é morar sozinha eu comigo mesma. E diante de todo esse processo de morar sozinha, acho que é muito importante a gente ter rede de apoio, amigos, família, de perto, sabe? Pessoas que você entende que são importantes para você até mesmo falar. Eu tenho hoje a minha irmã, na qual é a pessoa que tá mais próxima de mim, que quando eu me sinto sozinha, eu ligo para ela vem aqui, ela passa aqui várias vezes, então isso para mim é muito importante. E a gente precisa ter alguém, um amigo ou alguém da família que seja essa sua rede de apoio. No processo de divórcio é um processo que você vai passar por uma solitude que é necessária você passar por esse processo sozinha, até mesmo para você se entender e até mesmo calar aquelas vozes e nesse processo de autoconhecimento na qual você precisa de uma terapia para te ajudar e passar por este processo. Mas eu digo, no morar sozinha é tão gostoso e é importante isso, a gente entender as pessoas que a gente vai deixar se aproximar de nós. Porque até isso a gente também tem que tomar esse cuidado. E uma outra coisa que é muito importante, até mesmo para que a gente desfrute da solitude, é entender quem a gente construir hobbies, a gente ter prazer em fazer as coisas e descobrir coisas que a gente gosta de fazer. Porque senão a gente entra no modo automático, trabalho, aí deitar, dormir, comer. E a vida, ela não é só isso, a gente precisa encontrar prazer em outras coisas também. Então, o quanto é importante esse processo de autoconhecimento para poder te ajudar a fortalecer essa sua solitude e esse movimento de morar sozinha. E aí, eu sei que o medo, ele faz parte da nossa vida. Eu tive medo. E você que pensa em morar sozinha, você também deve ter medo. Mas eu quero te falar que você é muito mais forte do que você imagina. E eu descobri isso, vivendo isso, passando por este processo. É importante sim a gente se resguardar, a gente ter reserva, a gente ter um planejamento financeiro para que isso aconteça. Mas determinadas situações da nossa vida, a gente vai precisar dar um passo na fé mesmo, sabe? Eu não tô falando em relação a morar sozinha só, eu tô falando em relação a várias coisas da nossa vida, na qual a gente precisa calar as nossas vozes do medo e caminhar mediante a fé. Então tem áreas da minha vida que eu venho fazendo isso e eu tenho me surpreendido. Até mesmo estar aqui nessa casa foi um passo de fé, no sentido que eu entreguei para Deus o meu sonho, a minha vontade, e eu confesso para você que ele realizou, porque eu tô aqui. Então eu sou muito grata, eu acho que é importante a gente ter este elemento de fé para poder calar um pouco o nosso medo. Porque ele faz parte, o medo vem para nos proteger, mas a gente precisa ter esse cuidado e entender que a gente é mais forte do que a gente imagina. Então, lute pelo que você sonha, lute pelo que você acredita, lute pelo que você deseja viver, para o que você deseja descobrir, para o que você deseja construir. Estar aqui gravando esse vídeo faz parte de uma construção nova da Michelle. E se você tá assistindo até aqui, eu confesso pra você que eu também tive medo de fazer o que eu tô fazendo aqui, mas toda vez que eu venho pra gravar um vídeo, eu me imbuo das intenções do que eu quero viver, dos motivos que estão me fazendo gravar. E aí eu venho, me conecto com isso, abro minha boca e as coisas fluem.
E aí eu até conversando com algumas pessoas, eu falei assim, eu abro a boca e começo a falar e flui. E aí quando eu vou ver, já gravei o vídeo. E aí depois eu vou editar e falei, nossa, nem lembrava que eu tinha falado sobre isso. E tá sendo um processo até mesmo de autoconhecimento. Viver essa experiência. Então, ou seja, se fosse por medo, eu teria parado. Mas não, eu tô aqui. Se fosse por medo, eu não teria feito esse movimento todo. Eu estaria lá. Mas eu agi mediante ao medo. Então, haja, se planeje, caminhe, avalie, levante todas as coisas, as circunstâncias que podem, de pior que podem acontecer. E aí você vai caminhando. E aí é um dia de cada vez. Sempre assim, um dia de cada vez. Não fica antenado lá na frente, pensando no que pode acontecer também. Não. Um dia de cada vez. E você vai vendo o quão forte você é e o quão maravilhoso é esse processo de autoconhecimento e de solitude. A vida não acaba quando um ciclo termina, quando uma situação desafiadora chega. Não, muito pelo contrário. É um convite para que a gente possa recomeçar, que a gente possa se atrever a olhar de outra maneira, a mudar uma posição, a fazer coisas diferentes. Então, diante de uma situação desafiadora que se apresentar, procure colocar essa lente de que você está sendo desafiada a mudar. E não tenha medo. Eu espero do fundo do meu coração que compartilhar um pouco dessa minha jornada tenha feito sentido para você. Um beijo e até o próximo vídeo.